um dos maiores impérios do mundo antigo, havia um homem cuja integridade era tão forte que nem mesmo seus inimigos conseguiam encontrar defeito nele. Seu nome era Daniel. Ele havia sido levado para viver em um império estrangeiro muitos anos antes. Mas mesmo longe de sua terra, sua sabedoria e fidelidade a Deus o tornaram conhecido em todo o reino. Quando o rei Dário, o Medo, assumiu o controle do império, ele organizou o governo com muitos administradores e governadores. Entre todos eles, Daniel se destacou de maneira extraordinária. Sua inteligência, honestidade e capacidade de resolver problemas impressionavam o rei. Daniel era tão competente que o rei começou a considerar colocá-lo acima de todos os outros líderes do império. Mas o sucesso de Daniel despertou algo perigoso: inveja. Os outros governadores começaram a conspirar contra ele. Eles sabiam que, se Daniel continuasse sendo favorecido pelo rei, suas próprias posições estariam ameaçadas. Então começaram a investigar sua vida. Eles procuraram corrupção, procuraram falhas, procuraram mentiras ou qualquer tipo de traição, mas não encontraram absolutamente nada. Daniel era íntegro. Então perceberam algo importante. O único ponto onde poderiam atacá-lo era sua fé. Daniel era conhecido por orar a Deus todos os dias. Foi então que os conspiradores elaboraram um plano cruel. Eles foram até o rei e sugeriram a criação de uma nova lei imperial. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer pedidos ou orações a qualquer deus ou pessoa que não fosse o próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado em uma cova cheia de leões. O rei, sem perceber a armadilha, aprovou o decreto. A nova lei foi assinada e tornou-se impossível de revogar. Os conspiradores sabiam exatamente o que iria acontecer. Daniel jamais deixaria de orar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Daniel soube do decreto, ele não mudou seus hábitos. Ele foi para sua casa, abriu as janelas voltadas para Jerusalém, ajoelhou-se e começou a orar. Não apenas uma vez, mas 3 vezes naquele dia. Exatamente como sempre havia feito. Os conspiradores estavam esperando por esse momento. Eles observaram Daniel orando e imediatamente foram até o rei para denunciá-lo. Quando o rei ouviu a acusação, percebeu que havia sido enganado. Ele tentou encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas a lei do império não podia ser alterada. Mesmo contra sua vontade, o rei teve que cumprir o decreto. Daniel foi levado até a cova dos leões. Era uma enorme caverna onde leões famintos eram mantidos para executar condenados. O rugido dos animais ecoava pelo local. Daniel foi lançado lá dentro. Uma grande pedra foi colocada na entrada da cova e selada com o selo do rei. Naquela noite, o palácio ficou em silêncio. O rei Dário, o Medo, não conseguiu dormir. Ele recusou comida, música e qualquer tipo de entretenimento. Sua mente estava presa a um único pensamento: Daniel. Enquanto isso, no fundo da cova escura, algo extraordinário estava acontecendo. Os leões estavam ali, mas Daniel não estava sozinho. De acordo com o próprio relato bíblico no livro de Daniel, Deus enviou um anjo. Esse anjo fechou a boca dos leões. Durante toda aquela noite, nenhuma das feras tocou em Daniel. Quando o sol começou a nascer, o rei correu até a cova. Com voz aflita, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus conseguiu salvá-lo dos leões? Por um momento houve silêncio. Então uma voz respondeu do fundo da cova. Era Daniel. Ele disse: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me feriram porque fui considerado inocente diante de Deus. O rei ficou extremamente feliz. Imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Quando os soldados o puxaram para fora, todos puderam ver algo impressionante. Daniel não tinha nenhum ferimento, nem sequer um arranhão. Sua fé havia sido recompensada. O rei então tomou uma decisão que mudaria todo o império. Ele publicou um novo decreto declarando que todos deveriam respeitar o Deus de Daniel, porque, segundo ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído. Assim, aquilo que deveria ser a morte de Daniel se transformou em um dos maiores testemunhos de fé já registrados na história. A cova dos leões não foi o fim de Daniel. Foi o momento em que o mundo viu que a fé verdadeira pode vencer até mesmo a morte.